Boa noite, sexto B. Nós somos o grupo da eutroficação e hoje nós iremos falar sobre o que é a eutroficação, causas, os países mais afetados e como combatê-la. Então, partiu para o vídeo. O que é eutroficação? Eutroficação é o fenômeno causado pelo excesso de nutrientes numa massa d'água, provocando aumento excessivo de algas. Por sua vez, estimulam o desenvolvimento dos consumidores primários e eventualmente de outros elementos da teia alimentar nesse ecossistema. Este aumento da biomassa pode levar à diminuição do oxigênio dissolvido, provocando a morte, consequentemente, decomposição de alguns organismos, diminuindo a quantidade da água e eventualmente causando alteração profunda do ecossistema. Causas da eutroficação. As principais fontes de eutroficação são as atividades humanas industriais, domésticas e agrícolas, como por exemplo, os fertilizantes usados nas plantações podem escoar superficialmente, dissolver-se e infiltrar-se nas águas subterrâneas, onde serão dissolvidos. O aumento rápido de algas relacionado com o acúmulo de nutrientes derivados do azoto, do fósforo, do enxofre e também do potássio, cálcio e magnésio. Dá-se o nome de florescimento ou bloom, dando a coloração azul esverdeada, vermelha ou acastanhada à água, conforme as espécies de águas favorecidas pela situação. Problemas com a eutroficação pelo Brasil e no mundo. No Brasil, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco sofrem com as cianotoxinas na água. 62 mortes em Pernambuco confirmadas com cianotoxinas na água utilizada para hemodiálise. Reportagem a seguir sobre a represa Billings. Aqui em São Paulo, a maior represa completa hoje 90 anos. Construída inicialmente para gerar energia elétrica, ao longo dos anos, a Billings se transformou num reservatório de água poluída. Segundo especialistas, a única solução para salvar a represa é investir no tratamento do esgoto. Os olhos já não podem ver, mas a memória ainda alcança. A água limpinha, a gente nadava aí, tinha muito peixe, né? Traíra, tirápia. Antônio era um garoto de 10 anos quando a família dele se mudou para uma chácara perto da Billings. Conta que os filhos já não puderam nadar na represa, que ele cresceu vendo morrer. A gente via aqueles peixes boiando mortos, tudo, sabe? De Inhapurá, a região de Santo Amaro, fica a parte mais suja da Billings. Foi onde, ao longo de décadas, mais gente invadiu e construiu de forma irregular. Estima-se em 1 milhão de pessoas hoje vivendo nas margens e que juntas jogam na Billings 800 toneladas de esgoto todo dia. Ao longo de muito tempo se negligenciou planos de habitação que dessem solução para habitação na região metropolitana e fiscalização que impedisse que as pessoas fossem morar dentro da caixa d'água da cidade. Além da capital, a Billings margeia outras 5 cidades da região do ABC. A maior represa de São Paulo tem 120 quilômetros quadrados de espelho d'água, o equivalente a quase 3 vezes o tamanho da Guarapiranga. O nome foi uma homenagem ao engenheiro Asa White Billings, responsável pelo projeto. Como o objetivo era gerar energia elétrica e para aumentar a vazão, nos anos de 1940, o governo decidiu bombear água do rio Tietê e do Pinheiros. No começo era água limpa, mas com o crescimento da cidade e a falta de coleta e tratamento de esgoto vieram as consequências. A poluição aumentou tanto que a Sabesp construiu uma barragem para separar o braço do rio da parte mais suja. A condição da Billings melhorou um pouco a partir dos anos de 1990, quando a Constituição Paulista proibiu que a água poluída do rio Pinheiros continuasse a ser bombeada para a represa. Mas uma exceção à lei permite que até hoje esse despejo ainda ocorra em época de chuva, para evitar enchentes na capital. E não é pouca coisa. O especialista em planejamento ambiental estima que de cada 2 litros de água da represa, 1 é de esgoto do Pinheiros. Ele defende que o único caminho para salvar a Billings é investir para tratar o esgoto.
Quando a Sabesp fala de investimentos, ela fala de investimentos de 1, 2 bilhões nos próximos 5, 10 anos, sendo que ela chegou a ter lucros de 1 bilhão e 800 milhões no ano só. Nós temos que mudar a qualidade radicalmente do Tietê do Pinheiros. Ela é a única escapatória para São Paulo em termos de água que nós temos na nossa região. Passando agora para as cianobactérias, essas bactérias também são chamadas de algas azuis. E um gênero que eu posso mencionar para vocês e que aparece bastante nas provas é o gênero Anabena. As cianobactérias, diferente das proclorófitas, possuem apenas um tipo de clorofila, que é a clorofila A. E elas também realizam uma fotossíntese que é bem semelhante à fotossíntese de algas e de vegetais. Então aqui eu estou ilustrando para vocês o gênero Anabena, e a clorofila presente no grupo das cianobactérias é a clorofila A. Mas, além da clorofila A, essas bactérias possuem outros pigmentos que são pigmentos acessórios ao processo de fotossíntese. Eu posso mencionar, por exemplo, as ficobilinas. As ficobilinas podem ser azuis ou ainda vermelhas, e é a mistura desses pigmentos que dá a cor característica das cianobactérias. As cianobactérias podem viver isoladas, mas também podem formar colônias, e muitas espécies de cianobactérias que formam colônias são capazes de absorver o nitrogênio da atmosfera. E o que elas fazem com esse nitrogênio? Elas transformam em íon amônio. E para que eles vão utilizar esses íons? Vão utilizar esses íons na produção, por exemplo, de aminoácidos, bases nitrogenadas, que são compostos orgânicos. E onde acontece esse processo de fixação do nitrogênio? Esse processo acontece nessa célula especial que recebe o nome de heterocisto. Então, o heterocisto é uma célula especial presente nas colônias e que é capaz de fixar o nitrogênio, transformando esse nitrogênio em uma substância importante para a síntese de matéria orgânica. As cianobactérias também são consideradas bactérias pioneiras. O que isso significa? Que elas são capazes de colonizar ambientes inóspitos, como por exemplo, superfícies de rochas, solo, água pobre em nutrientes. Essas bactérias criam condições para o desenvolvimento de outras formas de vida mais complexas. Além disso, as cianobactérias também são conhecidas pelas associações. Por exemplo, elas podem formar os líquens, que são associações entre musgos e algas, e existe uma associação bem interessante que é realizada com pteridófitas do gênero Azolla. Essas pteridófitas são aquáticas e se desenvolvem muito bem em terrenos alagadiços, como por exemplo os terrenos que são utilizados para a plantação de arroz. Nessa associação, as pteridófitas vão oferecer para as bactérias a matéria orgânica de que elas necessitam, e as bactérias vão aumentar a disponibilidade de nitrogênio para a pteridófita. E para a plantação de arroz não poderia ser melhor, porque esse excesso de nitrogênio que estará disponível também será utilizado pelas plantas do arroz. Uma das soluções contra a eutroficação são os açudes, que conseguem separar a água limpa da suja. Para que você tenha uma melhor visualização dos termos que vamos usar nesse trabalho e da obra em si, preste atenção nos componentes principais de um açude que vamos construir juntos. O açude é composto de um maciço de terra, que é a barragem propriamente dita. Este maciço tem na parte central o núcleo,
que vai da base da trincheira, escavação no solo, até a crista da barragem, sua parte mais alta. A linha no centro do núcleo é considerada o eixo da barragem. Nos lados do núcleo existem os taludes que dão a sustentação para a barragem. O talude do lado da água se chama de montante e o seu comprimento é 3 vezes a altura da barragem. O talude da parte de fora ou seca é chamado de jusante e tem o comprimento 2 vezes a altura da barragem. Vamos pegar então um exemplo. Se a barragem tem uma altura de 3 metros, o talude de montante vai ter 9 metros e o talude de jusante 6 metros. Considerando que a crista da barragem tem 3 metros, somando as 3 medidas, a base da barragem tem 18 metros. Na parte mais baixa da barragem é colocada uma tubulação para o escoamento do excesso de água e para facilitar o esgotamento do açude para a despesca. Para controlar a saída da água, o sistema mais usado é a caixa de nível, também conhecida como monge. Muito bem, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Deixe seu like. Até a próxima.